Fala, ecossistema! Agora eu tenho uma dupla de convidados. É o seguinte, a gente já começou a conversa aqui no back-off e eu já não posso usar um termo, É, mas eu ouvi falar que é o cara que caça os bugs, dá a marretada e livra a sua empresa, seu negócio, seu código, a coisa que você está criando de dar problema. Eu estou falando aqui com o Alexandre Carrec, CEO da Warmap, e do meu lado, o José Rodrigues, que é um especialista em automação de testes. E é exatamente isso que a Warmap faz. Testa códigos, né? Isso aí, Alexandre. Exatamente. A Armap é uma empresa que surgiu há 6 anos, né? E ela surgiu justamente com o intuito de fornecer serviços de qualidade de software, né? A gente, quando você tem empresas, você tem desenvolvedores que vão lá e desenvolvem um software, a Uhum. gente avalia a qualidade desse software de maneira independente, né? Legal. Com o viés sempre com o olhar do usuário, né? Não com o usuário, com o olhar mais Você técnico. é tipo o Inmetro dos códigos, Pode-se dizer que sim, pode-se né? dizer que né? sim. Pode-se E dizer que o, sim. e o José é o profissional responsável por fazer a leitura, identificar. Também, também, a gente faz a automação do teste. Ok. Tem uma parte do teste que ela é feita à mão. Ela Aham. é feita para você medir a usabilidade do nosso usuário. Tá. Mas conforme essa base de teste vai crescendo, você não tem uma quantidade de QAs infinitos para colocar dentro da sua empresa ali, né? Então isso vai sendo passado para robôs automatizados. Então eu vou construindo código que vai entender a sua aplicação, vai entender o comportamento e esse código ele vai fazer o teste que um ser humano faria. É, Ele vai muito mais rápido e com muito mais isso assertividade. muito mais rápido, muito mais assertivo, já evidenciando o que você tem de print e já te dando os relatórios de parte técnica. Cara, eu queria ter conhecido vocês quando eu estava construindo a minha startup. Que a gente fez uma plataforma de telemedicina. E aí tinha todo o time para desenvolver e tudo mais. Aí chegou um momento que estava tendo muito bug, alguma coisa, e a gente puxou acho que um profissional mais ou menos como você, eu acho que ele não era dedicado exatamente a isso. Mas ele foi lá fazer um teste de usabilidade, achou 6.000 bugs no negócio. E aí você vai, corrige e tal, até que a gente chegou a um ponto de falar, ó, em algum momento a gente tem que codar novamente essa história, que de repente é mais interessante. É mais ou menos isso que a Armap está fazendo hoje, ofertando para o mercado. Mais ou menos isso. Acho que o grande valor do nosso trabalho é justamente você antecipar a identificação de um problema antes que ele aconteça, que exploda um problema lá na cara do usuário, Uhum. né? Então, e quanto mais cedo você faz o teste no software, mais barato é de você corrigir, Com né? certeza. Então, muitas vezes você está ali, na hora de você fazer uma especificação, se você identifica um possível problema na especificação, você já não vai colocar esse bug lá no código, lá na frente, que o cara vai desenvolver, né? E muita gente tem preconceito com isso, porque fala, pô, eu vou implementar teste de software no meu processo, eu vou amarrar o meu processo, eu vou travar o meu processo. Não, o teste de software ele vem evoluindo há muito tempo, e hoje a gente tem técnicas e métodos, como a automação, por exemplo, né, que você consegue, de fato, garantir a qualidade sem atrapalhar o seu processo. Não, mas eu acho que isso é sensacional. Eu já pensei o contrário. Eu já acho que vocês são fundamentais para a coisa acontecer e acontecer bem. E aí vem, eu acho que uma dúvida que talvez seja a mesma do pessoal, né? Pequenas, médias ou grandes, ou a gente consegue atender todo mundo nesse serviço? Você tem foco mais em pequenos, grandes, como é que é? Hoje a gente atende todo tamanho de empresa, qualquer tamanho de empresa. Ok. Claro, você tem a empresa maior normalmente tem um processo mais pesado, então você tem muitas vezes a alocação de um profissional, e tal. Mas a gente desenvolveu alguns produtos que é para aquele cara pequeno, aquele cara que é startup, Isso é. né? Que o José está muito envolvido nisso, nessas soluções, né? Que a gente chama de Smart Quick Test, Smart Quick Automation, que são processos onde o ticket médio que a gente cobra é algumas centenas de reais, 100, R$ 150. Olha aí. Entendeu? Então ele é muito acessível para todo mundo, né? E é uma visão muito rápida. Eu não preciso ter aquele teste pesado para Uhum. fazer, que eu vou modelar o caso de teste, fazer tudo aquilo. A gente vai e faz realmente um teste que é o usuário, que é a visão do usuário ali, e eu te dou, muitas vezes, de um dia para o outro, a gente te dá uma visão de como está o seu sistema. Cara, ô José, fala para mim como que é esse processo da automação do teste, que é a tua área lá, o teu dia a dia. Isso, a gente analisa a aplicação do usuário, todos os testes que foram feitos, e aí a gente coda em cima disso Uhum. um robô para fazer o comportamento que Legal. um ser humano faria. E aí esse robô ele tem uma certa inteligência ali, e ele vai alimentar uma plataforma com inteligência artificial que vai aprender o negócio
do nosso cliente e ele vai já trazer os dados e as métricas analisadas para o nosso cliente. E é aí onde a gente consegue entrar nas soluções smart que o Carrer estava falando agora, onde a gente consegue baratear o custo, porque Uhum. aí você tira uma parte do custo que normalmente seria uma análise humana e você coloca esse custo para fazer numa inteligência artificial já pré-treinada, que vai aprender o negócio em específico do nosso cliente. E já, é claro, com a base de conhecimento que a gente tem prévia, né? Legal. Então a automação ela sai mais rápida, os resultados da automação eles saem mais rápidos e mais assertivos, e você já tem uma análise quando e como você precisar, sem precisar ficar dependendo de um recurso humano a todo tempo, a todo instante. Muitas vezes a gente sabe que vocês estão desenvolvendo uma aplicação, você É, disse que teve uma empresa, você já deve ter passado por isso, 2 né? vezes. Então, mandar fazer um hotfix 2h30 da manhã numa Aham. sexta-feira. Você vai deslocar toda a equipe de teste para poder ver se o Pois é. hotfix tá ou você vai subir direto? Se você tem uma automação, a automação trabalha E para você você sobe esse direto, horário. Aperta um você se botão. arrepende amargamente Exatamente. depois. É isso Exatamente. aí. E aí, se você tem uma automação, você bota ela para rodar. E aí a automação já vai brecar você de subir e de pegar um erro ali em produção. Você pega o erro antes. Aí é Quanto mais cedo o erro é capturado, menos ele custa. é verdade. A correção, a ação corretiva é de vocês também ou é daí a do cliente? A gente passa toda a análise para o Tá. desenvolvedor e eles fazem. A parte de desenvolvimento a gente não faz, a gente foca na qualidade. E Ok. eu creio que essa segregação ela é importante, porque o desenvolvedor ele costuma fazer um teste mais viciado. Entendi. Se nós fizéssemos tanto o desenvolvimento quanto o teste, Você já ia ter nosso um viés aí de desenvolvimento seria análise. enviesado. E a Exatamente. ideia é não ter. Agora, deixa eu puxar um pouquinho, o Carré, aqui para o lado das startups. Eu entrevistei algumas startups aqui, e a startup ela sempre tem aquela dificuldade no começo, principalmente quando está prototipando e tudo mais. Eu quero voltar nisso, talvez o pessoal não pegou. E sempre o custo aperta o cinto da startup, né? E a gente percebe, eu avalio muito startup, tanto pelo fundo de investimento quanto pela Hot Milk, lá pela aceleradora, e a gente vê que falta esse cuidado nessa análise técnica. Também é cliente de vocês, né? A startup pode entrar em contato, porque você falou, eu escutei uns números ali que eu acho que cabe no bolso do empreendedor. Com certeza. Até porque esse processo, a gente pensou justamente nesse processo, pensando justamente nesse público, Legal. né? Porque a gente começou a ver clientes muito grandes, se não for por força de uma regulamentação, dificilmente ele investe em um teste independente, né? Bancos, por exemplo, são os nossos principais clientes, porque todos eles são obrigados, muitas vezes pela Febraban, por uma série de regulamentações, e eles têm que garantir aquela qualidade, né? Agora tem muita empresa que eu Toca o barco. vou tocar o barco, eu vou fazer o teste aqui internamente, eu vou colocar em produção. Se o meu cliente encontrar o erro, eu vou lá e corrijo, né? Só que a gente pensou justamente nisso, né? Então a gente eu costumo dizer que ser testador é uma maldição, porque qualquer aplicativo que você pega, você encontra erro, É, né? Então eu já fui testador no passado e é batata. Pega um aplicativo e encontra o erro. Isso acaba muitas vezes você mata o seu produto por conta de verdade. algum erro que você pegou. Então a gente pensou justamente no processo para atender esse público de startups, Legal, né? cara. Então é uma análise completa? Não, dá para a gente fazer uma análise completa, Uhum. mas é uma análise superficial e suficiente para garantir que a satisfação do seu cliente final. Tá, ó. Então você que é startupeiro, fica de olho, pega essa matéria, entre em contato com o pessoal da Armap, que eles vão ajudar vocês, e ó, de quem já teve duas. Vai ajudar e tirar muita dor de cabeça lá na hora da programação e antes de subir lá a sua squad, testar, deixar o usuário apontar a cagada. É melhor você fazer antes mesmo, concordo com vocês. Última perguntinha para a gente amarrar aqui, fechar e liberar vocês para o evento. Como que vocês estão sentindo o EcoTIC Nova 2024? Muita troca, oportunidade, um evento grande, estão gostando da experiência? Como é que vocês estão vendo? Olha, já é a quarta edição que eu participo. Essa, sem dúvida, é a melhor dessas quatro que a gente participou, Olha aí. né? É a primeira do José, e E eu aí, acho que José, curtiu? ele que Amei. pode dizer aí como que tá, né? Mas está sendo muito bom pra gente. Muita conversa, pessoal procurando, networking. Muita conversa, muito network e muita aprendizagem. Olha aí, A ó. gente acaba vendo muita coisa que, por estarmos numa bolha ali, eu sou de QA, estou vendo ali coisas de QA, a gente não tem acesso, né? Mas com esse networking todo que tem aqui, a galera aqui, tanto os estudantes quanto as empresas que Olha. vêm aqui, a gente acaba vendo coisas novas e aprendendo coisas que a gente nunca ia passar pela cabeça, né, que existe. É, posso dar um exemplo prático Claro. disso?
Por exemplo, eu estava conversando com uns estudantes de uma incubadora que eles têm uma parte de impressão na madeira. Hum, Você dá um molde, como por exemplo uma pata de um animal, e eles vão lá e fazem toda a impressão na madeira com as gravações e tudo mais, de uma forma diferente da forma usual que as pessoas fazem hoje em dia com aquelas ferramentas mais arcaicas, né? Tudo através de impressão 3D. tá. Achei sensacional. Nunca achei que iam usar impressão 3D Na madeira. na madeira, A entendeu? gente já pensa no A filamento, gente né? pensa em filamento, em plástico, a gente não pensa em impressão 3D em madeira, em Uhum. peças de madeira, né? E fora outras coisas que eu fui vendo lá com outras empresas de agro e de software também. Show de bola. Então, esse é o espírito do EcoTIC Nova 2024. Integração, novo conhecimento, troca de conhecimento, aprendizado e muito network. Senhores, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, desejo sucesso e, ó, recomendo para as startups, procurem aí o Armap, vocês vão tirar uma dor de cabeça durante o desenvolvimento de vocês. Eu volto daqui a pouco com mais um conteúdo exclusivo direto do EcoTIC Nova 2024.